Meus amores, vamos começar agora o nosso consultório. Fique muito à vontade, que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da pornografia, sobre as relações, sobre a mente, sobre as emoções e a gente quer ter com você essa conversa muito a sério. Não somente para a gente compreender qual é a força, o impacto da pornografia do ponto de vista da experiência sexual, mas para além. Então, fica com a gente e eu espero que seja produtivo para você, que você pense sobre o tema com profundidade e isso te faça rever, entender, compreender o pano de fundo da pornografia, o inimigo silencioso. E hoje eu vou conversar com o autor do livro Pornografia, o inimigo silencioso. Nós vamos, portanto, ter a oportunidade de ouvir Leandro Dalla. Bem-vindo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Dalede, obrigado pelo convite, tá? É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Leandro. Um livro com bastante conteúdo, inclusive eu pude lê-lo antes de você editá-lo ou produzi-lo para estar agora em nossas mãos. O que te levou a construir, a pesquisar esse material? Algumas pessoas me perguntam, né? Você é terapeuta, é psicólogo, é conselheiro, alguma coisa? Na verdade, não, minha formação não é nessa área. Mas alguns anos atrás, eu fui convidado para fazer um seminário sobre os perigos da mídia, da indústria do cinema, numa igreja, numa região aqui do Brasil. E aí, o ancião dessa igreja me ligou e me disse: você tem alguma coisa sobre o problema da pornografia? Eu disse: não tenho nada a respeito disso. Ele falou assim: prepara para a gente alguma coisa nesse sentido. Eu disse: tá bom, vou preparar. Então, eu fiz uma pesquisa rápida ali, um pouco superficial na época, e foi aí que eu me dei conta da profundidade do assunto. Eu não fazia ideia do quão profundo, quão perigoso, quão nocivo, prejudicial era isso. E com presente, E como com está presente, entre nós, né? muito presente, tomou todos os segmentos praticamente da nossa sociedade. Então, eu comecei a me aprofundar mais nesse assunto. Aí, um certo dia, eu fui fazer um seminário sobre isso numa igreja e foi gravado. E foi ao ar. E a partir daí eu costumo brincar que eu perdi minha paz. Porque eu comecei a receber muitas mensagens no WhatsApp, e-mail, de pessoas realmente pedindo socorro. Uau! E eu pensei: Senhor, eu não tenho condição de ajudar todas essas pessoas, não podemos estar em todos os lugares, o que eu vou fazer para ajudar? Aí eu pensei: vou escrever um livro. Então comecei a fazer uma pesquisa um pouco mais profunda e o resultado foi esse livro, porque ele pode chegar aonde eu não posso. Ele vai conhecer pessoas que eu provavelmente nunca vou conhecer. Então, foi uma forma de ajudar essas pessoas e foi a razão de escrevermos esse livro. E está muito bom, muito bom. Inclusive, endossado pelo médico psiquiatra e apresentador aqui da Novo Tempo também, doutor César Vasconcelos de Souza, que é também autor da revista Mente Feliz. E você pode pedir para a gente, ligando para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Mente Feliz, um curso de saúde mental em 8 lições, obviamente é breve, mas que você pode receber em casa sem ter que pagar por isso, porque nós da Novo Tempo, junto com os Anjos da Esperança, já providenciamos para que você tenha em mãos 8 lições sobre o cuidado com a saúde mental. Mas aqui o Dr. César endossa o trabalho do Leandro quando ele diz assim: a obra que está em suas mãos, agora nas minhas mãos, é de grande importância. Recomendo a leitura de todos aqueles que desejam dar passos importantes no caminho da vitória contra a pornografia e aos que desejam ajudar outros a se libertar. Também nós vamos encontrar aqui o pastor Werley Gomide. Ele diz: ao apresentar esse livro e recomendá-lo, gostaria de dizer que na minha jornada como pastor, administrador e professor de teologia, me deparei com problemas reais ao aconselhar cristãos sinceros que desejavam ser libertos das garras do pecado. O autor apresenta documentação farta e passos práticos para a libertação. E assim, entre outros, eu também fui uma das que endossou esse material e eu tenho, portanto, muita segurança de dizer que realmente foi uma excelente pesquisa. E aí, dada essa necessidade, você se põe a pesquisar e a que conclusões você vai chegando à medida que você pesquisa? Bom, a primeira coisa é que a gente precisa falar mais sobre isso, né? E algumas pessoas podem até se sentir incomodadas, mas, de novo, esse assunto a gente ouve tanto, né? No próprio consultório de família já tivemos alguns programas muito interessantes sobre esse assunto,
Mas uma coisa que eu acho interessante disso, da gente estar sempre repetindo... Até porque o processo de aprendizado pede repetição. Repetição, Né? faz parte também. Uma coisa muito interessante que muitas pessoas não percebem vamos tomar como exemplo o consultório de família. Cada pessoa que veio aqui para falar sobre esse assunto trouxe um enfoque diferente, Exato. trouxe uma abordagem, um ponto de vista diferente e o que eu acho mais importante, trouxe uma ferramenta diferente para aqueles que querem a libertação. Então, as conclusões que a gente chega estudando o assunto é perigoso, é poderoso, tem destruído famílias, indivíduos, não destrói apenas o indivíduo, mas há uma área de prejuízo muito maior do que só a família, só a casa ali da pessoa. Então, a gente precisa falar mais sobre isso e não apenas sobre os problemas e os perigos da pornografia, mas principalmente como é que sai disso, quais são os caminhos. E cada pessoa que vem aqui traz um enfoque, uma abordagem e oferece uma ferramenta diferente, isso é importante. E sabe, você usou a expressão poderosa, né? A pornografia, a indústria da pornografia é extremamente poderosa. Eu lembro que logo os primeiros relatos, ainda durante a pandemia, a respeito de como o mundo estava se acomodando, números e economia, entre os dados da economia, viu-se que a indústria da pornografia foi a que mais ganhou dinheiro, mais do que já ganha, porque as pessoas passaram a consumir mais pornografia no tempo que estavam confinadas em casa. E, portanto, nós não estamos falando de uma brincadeirinha, há uma indústria do ponto de vista econômico, mas nós que somos cristãos sabemos o que movimenta maiormente esse tipo de indústria. E aí você disse, inclusive, quando nós conversávamos sobre o programa da Leide, vamos falar da problemática, mas eu quero me fiar mais ou me direcionar mais a dar passos e você tem absoluta razão. Como é que a gente faz diante de uma avalanche de pornografia que afeta crianças, jovens, adultos, velhinhos, casados, solteiros? É uma realidade dentro da igreja, fora da igreja, inclui gente que você jamais imaginaria que sofresse, a menos que, como sabemos, algumas delas já relataram dos seus dramas íntimos. Então, qual é o caminho que você segue? Você citou a questão da pandemia. Houve uma pesquisa feita naquela época que constatou que aumentou em 600% o consumo de pandemia por causa desse confinamento, né? Então, só em 2006, já faz muito tempo, é a última pesquisa que eu vi sobre isso, 97 bilhões de dólares era o faturamento anual dessa indústria. Com um detalhe importante, um dado importante, 70% ou mais da pornografia na internet é gratuita. Então, como que uma indústria com 30% de comercialização ganha tanto dinheiro assim? Então, existem N fatores, a gente não vai tratar sobre esses fatores hoje, mas existem fatores que determinam esse crescimento exacerbado dessa indústria que tem destruído tantas famílias. E, como eu disse, não apenas o indivíduo, né? Destrói o matrimônio, a família, filhos, também. Mas isso vai muito além do que isso. Toda a desgraça que acontece por trás dessa indústria, então nós temos homicídios, suicídios, uso de drogas, famílias destruídas, obviamente. Isso tudo acontece como consequência de haver uma demanda de produção. Então, essencialmente, a responsabilidade é de quem assiste. A gente costuma dizer assim, a gente não, né? Pessoas costumam dizer, o que eu faço na minha privacidade é problema meu. E não é. Na verdade, é problema de muito mais pessoas. Como é que isso pode afetar também a igreja, no caso? O que eu faço na minha privacidade? A gente se lembra que Israel, na direção de Josué, ele foi lutar contra Jericó, né? Então, eles rodearam a cidade, gritaram, tocaram as trombetas e Deus derrubou os muros da cidade, eles invadiram, destruíram. Uma cidade forte. Mas depois eles foram para a próxima missão, a cidade de Ai. E eu costumo brincar que era uma cidade tão fraca, tão pequena, né, que o nome já era como se estivesse sentindo dor, né? Cidade de Ai. Claro que é só uma brincadeira. Mas o exército foi enfrentar Ai e disseram para Josué, não leva todo mundo não, leva só um pouquinho de soldado, porque a cidade é muito pequena, muito fraca, vai dar tudo certo. Eles foram derrotados. A Bíblia diz que 36 homens israelitas foram mortos. Josué ficou desesperado, rasgou as vestes e Deus falou, por que você está assim? 36. Parece pouco, mas são 36 vidas, né? Sim. E aí Deus disse, por que você está assim? Temos um problema no meio do acampamento. Aquele exército foi derrotado porque um homem tinha um pecadinho escondido na sua tenda. Então, veja,
quem peca contra o seu corpo não peca contra o corpo só, peca contra o corpo de Cristo. Então, um membro defeituoso, doente, enfermo, afeta todo o corpo. Significa isso. E isso é muito sério, isso é forte, mas é muito sério. Aquilo que eu faço na minha privacidade, os pecados acariciados na minha privacidade, na privacidade do meu quarto, estão afetando a igreja como um todo e impedindo que a igreja avance. Então, nós temos que ter essa consciência de que o que nós fazemos afeta não só a nós mesmos, nossa família, mas a igreja, a sociedade, todo mundo é afetado por isso que nós fazemos. E por isso precisamos falar sobre como sair disso, como a pessoa pode se libertar disso. Bom, eu quero deixar uma coisa clara. Existem ferramentas para isso e a gente não vai esgotar as ferramentas. Claro. Como eu disse, cada pessoa que vem aqui traz uma ferramenta diferente. Eu queria dar um enfoque específico. Na verdade, 2 pontos. Tá. Primeiro deles é algo que me preocupa muito, porque quando eu vejo muitos vídeos de aconselhamento, seminaristas e tal, eu sinto falta de Deus nesses aconselhamentos a como se libertar. E Deus, ele é o alicerce, ele é a base de tudo. Então, a Bíblia, ela traz uma estratégia, uma dica muito valiosa para quem quer vencer tentações, inclusive nessa área. Hebreus capítulo 4, verso 16. É Deus dizendo assim, ó, filho, vem até o trono da graça com confiança, para que você receba poder, para você ser ajudado em ocasião oportuna. Então, o que Deus está dizendo é, você vai vir até mim hoje, dia após dia, para você receber a força necessária para quando for necessário, quando for preciso. Então, eu costumo dizer que o problema da pornografia não é sentar na frente de um computador, na frente de um celular. O problema está, o que te levou a fazer isso? O que aconteceu antes? Então, Deus está dizendo, busca a mim, dia após dia, para você receber o poder para quando você precisar. Pensa no seguinte, tem muita gente que diz assim, ó, quando você se sente tentado, conta até 10. Canta um hino, cita um texto bíblico. No contexto da pornografia, da masturbação, se der vontade de fazer, você toma um banho gelado. É claro, pode ajudar algumas técnicas dessa, mas eu te pergunto uma coisa, imagina que a gente está conversando aqui, a conversa ficou meio acalorada e você me deu um tapa no rosto. Dá tempo de lembrar de um hino nessa hora para poder cantar? Dá tempo de lembrar de um texto bíblico? Então, algumas tentações demandam da nossa natureza pecaminosa uma reação imediata, e é aqui que Deus quer trabalhar. Porque a pessoa que não está fortalecida para enfrentar essa batalha, antes de girar o registro para tomar o banho gelado, ela já caiu. Então, a conversa com a consciência é assim, quando a gente não entende isso. Olha, estou com vontade de assistir pornografia, mas se eu orar agora, pode ser que Deus me dê a vitória. Mas não tenho certeza se eu quero receber a vitória, isso é tão prazeroso. E a pessoa começa a dialogar com a própria consciência, resultado. A oração que ela podia ter feito pela vitória, ela guarda para fazer depois, pedindo perdão. Então, o soldado, quando a guerra começa, ele já tem que estar treinado e fortalecido. Por isso que Deus diz, é hoje que você vem ao trono da graça constantemente para receber o poder. No momento do problema, você está preparado. Agora, tem um detalhe importante aqui. Quando a gente fala de comunhão com Deus, e esse é o alicerce de tudo, estudo da palavra, oração, jejum, vigílias, a gente tem que lembrar de uma coisa. Um jovem me escreveu pedindo ajuda por causa do vício, como vários, né? Como eu disse, eu perdi minha paz. Mas a gente faz com prazer. Esse jovem me disse assim, Leandro, eu preciso sair disso, como é que eu faço? E eu disse a ele o seguinte, olha, primeira coisa, como está a tua comunhão com Deus? É o que eu pergunto em primeiro lugar. Porque é o alicerce. As técnicas e estratégias são as paredes. Você pode construir paredes sem um bom alicerce, só que essa parede não vai durar muito tempo. Então, o alicerce é a comunhão com Deus. E ele me surpreendeu. Ele disse assim, minha comunhão com Deus está maravilhosa, está excelente, mas eu não estou progredindo. Eu falei, peraí, a gente não está falando de um salto para a perfeição, a gente está falando de progresso. Você não está tendo nenhum progresso com uma comunhão tão assim, maravilhosa com Deus? Não estou. Eu falei, amigo, Deus está com um problema então. Faz o seguinte, me fala a sua rotina. Como é a sua rotina? Segunda-feira, acordou, faz o quê? Ele disse assim, olha, eu acordo, eu estudo a minha lição, eu estudo a minha Bíblia, oro ali 15, 20 minutos, depois eu vou estudar para o vestibular. Eu passo ali entre 12, 13, 14 horas estudando diariamente para o vestibular.
Eu perguntei, mas que curso é esse que você vai fazer que demanda tanto estudo assim? Ele falou, é o mais difícil da universidade, por isso eu estudo tanto. Aí eu fiz a seguinte pergunta: o que é mais difícil para você? Passar no vestibular ou vencer a pornografia? Ele falou, olha, passar no vestibular é muito difícil, mas vencer a pornografia, meu irmão, é muito mais. Então eu respondi, você dedica 15 a 20 minutos por dia para vencer a pornografia. E 12, 13, 14 horas por dia para passar no vestibular. Você pode até passar no vestibular. Vencer a pornografia você não vai. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender o que é comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é um estudo da Bíblia de manhã ali superficial, ler um salmo, fazer uma rápida oração e sair para o trabalho. Jesus falou, essa casta aí é só com jejum, oração. Então a comunhão com Deus tem que ser diligente, profunda. 15 minutinhos não vai resolver isso. E esse é o alicerce para uma experiência de vitória. Agora não é só isso que precisa fazer, porque a oração e estudo da Bíblia não é suficiente. Parece assustador o que eu estou dizendo. Mas a gente já explica o que isso significa. Mas muito bem pontuado, né? De que às vezes a gente se auto-engana. Não, eu estou bem. A batalha espiritual, ela está ativa, mas sob que condição, né? Exato. Então, esse paralelo que você traçou com este rapaz, esse estudante, se assemelha ao que acontece com muitos de nós. A oração que eu faço pela manhã é suficiente, sendo que tenho uma batalha pela frente e que eu simplesmente não carrego aquela minha experiência do amanhecer para o resto do dia permanentemente nessa batalha, nessa luta com algo que é tão para além das minhas forças naturais. Na página 75, você se refere a um estudo que você mesmo disse que é um dos mais interessantes que você leu e você pesquisou sobre. Esse estudo se utilizou de scanner nos cérebros de homens enquanto eles viam pornografia. Os pesquisadores queriam ver as áreas do cérebro sendo ativadas. E a parte do cérebro que trata com objetos, não com pessoas, é que foram ativadas. A pornografia aciona áreas do cérebro que são ativadas quando nós nos relacionamos com coisas e não com pessoas, porque despertam afetos e interesses diferentes, se espera, pessoas e coisas. Mas viu-se que na experiência dos que consomem pornografia, áreas ativadas do cérebro são as relacionadas ao uso de objetos. Isso significaria dizer objetificar pessoas a partir do consumo de pornografia? Aí você abre aspas aqui para dizer, um dos perigos da pornografia é que pode distorcer a forma como o consumidor vê as pessoas. E isso destrói de uma maneira tão séria, profunda, justamente a premissa do que um é para o outro numa relação conjugal, ou mesmo das relações sociais como um todo, sem contar já de cara com o que isso significa do ponto de vista que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Bom, discorre sobre esse aspecto. Tem um detalhe importante nisso, nessa objetificação que a gente chama, porque o usuário de pornografia, ele não interage com essas pessoas, né? Com essas atrizes, com esses atores. Ele está ali apenas para se satisfazer. Então, não há aquela interação, não são pessoas que ele tem que prestar contas a elas, ele não é responsável por aquelas pessoas. O objetivo dele ali é apenas se satisfazer, nada mais. E isso é, inconscientemente, transferido para a vida normal dele. Então, se é um homem, por exemplo, casado, ele vai transferir essa questão para sua esposa, de forma até inconsciente. A esposa passa a ser uma pessoa que está ali para quem ele não precisa prestar contas, que está ali para satisfazê-lo, e chega até seria cômico se não fosse trágico. Eu conheci um rapaz que ele disse que tinha perdido o interesse sexual pela sua esposa. Eu perguntei, mas o que aconteceu, amigo? E ele falou assim, minha esposa engordou, né, o corpo dela e tal, tá gordinha, e por isso eu perdi o interesse. Eu olhei para o rapaz assim, você perdeu o interesse porque sua esposa engordou, sendo que uma rápida olhada no espelho ia demonstrar que ele não estava em condições melhores do que as dela. Ele era mais gordinho do que a própria esposa.
Então, veja, por que isso acontece? Porque diante de um filme pornográfico, eu estou ali para me satisfazer. Eu não preciso cuidar da minha aparência. As moças que eu estou assistindo precisam cuidar da aparência. Isso é transferido, então, também para o casamento. E não só para o casamento. Eu tenho recebido muitas mensagens, um jovem especial, que eu vou usar como exemplo, ele me diz assim, Leandro, eu não consigo manter uma conversa com uma menina sem começar a ter pensamentos impuros. Exatamente. Eu não consigo. Eu me sinto muitas vezes constrangido na presença de mulheres, porque a minha mente parece que está todo mundo lendo o que está passando na minha mente. Eu tenho dificuldade de me relacionar com o sexo oposto de uma forma saudável, de uma forma normal. E ele diz assim, como eu queria olhar para as mulheres como Cristo olha, como minhas irmãs, como minhas filhas, como eu gostaria, mas eu não consigo. Então, esse é o resultado, essa objetificação, porque na pornografia você não tem nada a ver com aquelas mulheres. Você está ali para se satisfazer. E isso é transferido para a vida real, infelizmente. Estou conversando com o Leandro Dalla. Ele é pregador, palestrante e escritor também. E essa obra que eu tenho em mãos, Pornografia, o inimigo silencioso, eu diria a inimiga silenciosa, mas aqui tem um outro sentido que nós conhecendo material entendemos bem. E você trata também aqui no capítulo O Algoz do Matrimônio, justamente sobre estes argumentos usados, especialmente por homens, no que diz respeito às mulheres, levando em conta que há mulheres que também já foram atraídas para a pornografia. Temos notícias de ser um número menor, os homens são mais dados à pornografia ainda, mas as mulheres já são alvo da pornografia há um tempo, aquela pornografia especialmente mais adocicada, mais dos direitos sexuais da mulher, atraindo-as para esse campo. Bom, aqui diz assim, abre aspas, às vezes os usuários pornográficos culpam suas esposas por seu problema, dizendo que nunca estão disponíveis sexualmente o suficiente ou que elas ganharam peso após a chegada de um bebê e não são mais atraentes, ou que veem pornografia quando se sentem distantes delas ou criticados por elas. Tais condições podem contribuir para o problema, porém, mesmo algumas das mulheres mais impressionantemente belas e sexualmente atraentes do mundo tiveram cônjuges com vício sexual fora do casamento. Na verdade, isso não tem nada a ver com a esposa. Isso não tem nada a ver com a esposa, que fique muito claro, isso é um assunto que ele vai discorrer bem aqui, a gente pode desdobrar isso em outro momento, mas em especial levar isso ao que nós estamos propondo, porque o pecador se agarra a argumentos para sustentar o seu vício, o seu pecado, sem levar a sério a sua responsabilidade. Isso é muito sério. Né? Desde o princípio desse Desde o princípio. É verdade. É claro, como é dito no livro, essas coisas podem favorecer, realmente. Podem contribuir para um afastamento? Sim. Podem, mas esse não é o fator determinante, principalmente se a pornografia é envolvido. Então, você tem alguns problemas. Um homem, por exemplo, consumidor de pornografia, não importa se ele começou no casamento ou se ele já entrou no casamento com esse problema, e eu costumo falar para os jovens, não case enquanto você não vencer isso, porque isso traz uma série de consequências. Você já vai com uma bagagem muito negativa para o casamento, mas o que acontece muitas vezes é o nível de estimulação que a pessoa precisa para sentir o prazer, o casamento não pode oferecer. É um nível muito mais alto, mais exacerbado de estímulo que ele precisa para ter algum prazer. Então, ele já é um fator determinante para se perder o prazer pela esposa, no caso. Outro detalhe, o efeito comparativo. Você vai comparar uma esposa com as atrizes pornográficas, a esposa não tem como vencer essa batalha. Né? A pornografia, novidades, novidades, novidades. É como comparar, digamos, um jogo de dominó com um videogame mais avançado. Mas peraí, Leandro, você está falando então que o casamento é um joguinho de dominó, uma coisa sem graça, e a pornografia... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que enquanto você não deixar o videogame mais avançado, você não vai sentir prazer no dominó. Então, muitas vezes o problema não está no dominó, está nos estímulos que estão sendo buscados e o casamento não pode superar e não pode suprir isso. Outro detalhe importante, imagine uma pessoa que consome pornografia ou alguém que veio da fase de solteiro, né, com essa vida, quantas mulheres à disposição esse homem teve? Ou tem? Quantas? Aí a pergunta é, ele vai se satisfazer com uma só?
só com a sua esposa, todos os dias, obviamente que não vai. Então, isso acaba determinando um certo distanciamento e, nesses casos, realmente, a mulher precisa entender e ter a consciência. O problema não está nela, nesse caso. Porque se ela se conscientizar disso, ela vai estar preparada para, de repente, ajudar o seu esposo de alguma forma. Mas, quando a gente fala de ajudar, a gente tem que lembrar uma coisa. Terceirizar esforço não funciona. Exato. Porque, muitas vezes, o usuário de pornografia, muitos me escrevem, eu vejo isso em muitos deles. Eles acreditam que o esforço do pastor vai ajudá-lo. O esforço do terapeuta vai ajudá-lo, o esforço do psicólogo, do conselheiro vai ajudá-lo. É 10% o esforço dessas pessoas, 90% é o esforço próprio, do próprio usuário. Então, vamos fazer assim? Eu não tenho como enviar para você um exemplar desse livro. Se você ligar e pedir, nós não temos como fazer isso. Você vai resolver com o Leandro. Mas eu tenho como agora solicitar você, convidar você a pedir a revista Mente Feliz, sabendo que aqui também contém um meio, um passo, e eu diria até um passo a passo, de como você trabalhar melhor as suas questões pessoais, íntimas, dada a necessidade que nós temos de fortalecermos a mente. Nós precisamos ter uma mente forte, que está enfraquecida por vícios como o da pornografia. Como é que então nós vamos nos cercar de instrumentos, de ferramentas para nos fortalecer, nos trazer de volta ao eixo, sermos donos das nossas escolhas, das nossas decisões, coisa que a pornografia rouba. Então, esse material vai falar sobre ansiedade, depressão, pensamentos negativos, compulsões. Tem uma das lições aqui sobre compulsões. Nós vamos estudar aqui sobre relacionamento, como lidar e como resolver problemas conjugais. Então, Mente Feliz, esta eu garanto que vai chegar para você em casa, ligando agora pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. Combinado? Nós fazemos uma pausa agora e, Leandro, na volta, eu só quero soluções. Você já pontuou inicialmente para a gente por onde é que a gente começa essa história de redenção, vamos dizer assim, e eu quero só soluções daqui a pouquinho, tá bom? Combinado? Combinado. Fica com a gente. O assunto no consultório de hoje é pornografia, um vício avassalador, destruidor da confiança própria, destruidor de relações, destruidor da cognição, da estrutura do cérebro. Há modificações estruturais no cérebro e cognitivamente nem se fala. Então, não estamos falando de um viciozinho, estamos falando de algo sério, grave. Esse é o seu drama, é o drama de alguém aí da sua casa, da sua família, é do seu marido, é sua essa questão também. Então, a partir de agora, conversando com o Leandro Dalla, como já estávamos, mas eu disse antes de ir para o intervalo, só quero soluções agora. Já levantamos alguns aspectos aqui de como isso é de fato destruidor, mas e agora? O que fazer, Leandro? O que fazer? Essa é a pergunta. Na verdade, é a pergunta mais importante. O que fazer para se libertar? Os problemas a gente conhece. Só abrindo parênteses rápido em relação à comunhão com Deus, que eu citei anteriormente como sendo a base de tudo, e é a base de tudo. Inclusive, a comunhão com Deus, o estudo da palavra, como você disse bem, o nosso córtex pré-frontal, ele é inibido. E existe até como é que eu vou dizer? Uma diminuição física da nossa massa cinzenta. Como é que a gente faz, de repente, para tentar recuperar isso? O estudo das Escrituras fortalece o córtex pré-frontal. A oração também faz isso. Então, tem estudos em relação a essa área, a gente não vai se aprofundar nisso. Mas, além dessa força que é recebida de Deus, quando a gente convive com Ele, tem também esse fator fisiológico de restauração do córtex, que é aquilo que vai te dar a capacidade de tomar decisões certas, onde está a sua força de vontade para vencer. Mas a gente tem uma questão aqui. A irmã White, ela escreveu certa vez a respeito de homens que eram homens de oração, mas que estavam tão podres por dentro que jamais colocariam os pés no céu. Evidentemente, se não houvesse um arrependimento. Ela conheceu um rapaz que pedia ajuda pelo problema da masturbação. E ela disse que ele passava noites inteiras no bosque, orando, em jejum,
clamando a Deus a vitória e a libertação. E ela escreve assim, que ele já morreu e a pureza do céu jamais será manchada pela presença dele. E aquilo me chamou a atenção, porque ele orava, ele orava, ele orava, fazia jejum, clamava, e não resolveu o problema. Então, orar, estudar a Bíblia, isso é suficiente? Não. E a gente vai entender agora, para o pessoal não achar que eu estou blasfemando aqui, que isso aqui é uma heresia, tá? Na verdade, existem coisas que podem anular o estudo da Bíblia e a oração. Então, eu passo tempo com Deus pela manhã. O que eu estou fazendo no resto do dia pode estar anulando o que aconteceu pela manhã e eu não estou percebendo isso. Pode estar miserando, vamos dizer assim, naquele dia. Eu costumo usar a seguinte analogia no contexto da pornografia. Imagine que um homem sai pela manhã para o trabalho. Então, ele vê um outdoor vendendo uma caneta, vamos dizer assim. E ali tem uma mulher seminua vendendo uma caneta naquele outdoor. Esse homem deveria desviar os seus olhos para evitar o quê? O estímulo. Mas ele não desvia. Ele continua olhando, apreciando aquela moça ali. Então, vamos imaginar que a estimulação sexual dele seja como um balão. Na minha terra se chama bexiga. Um balão. Uhum. Então, ele observa aquela moça, o que acontece com a estimulação dele? Aquele balão infla. Ele continua indo para o trabalho, vem uma moça andando ali na mesma calçada dele, uma moça vestida, não vestida, vamos dizer assim. Ele deveria atravessar para o outro lado, desviar os seus olhos daquilo para evitar mais um estímulo, mas ele não faz. Ele acompanha a moça, aquele balão da estimulação dele infla e já acumula em relação ao estímulo anterior. Ele então chega no trabalho. Na hora do almoço, está ali com os colegas, batendo papo, e os colegas começam a contar piadas sujas, começam a contar experiências sexuais que eles tiveram ali no final de semana, às vezes até experiências com as próprias esposas. Eu já presenciei esse tipo de coisa. Aquele homem devia sair dali, para evitar mais estímulos sexuais, mas ele não sai, fica ali se divertindo. O que acontece com o balão? Mais um estímulo que ele recebeu e se acumulou em relação aos outros. Ele volta para casa cansado, vou sentar no sofá, vou assistir alguma coisa, e ele liga a televisão. A televisão é um prato cheio de estímulos sexuais. E ele vai ali assistir um filme, uma série, cheio de mulheres seminuas, palavras de duplo sentido ou conotações sexuais em frases ali. O que acontece com o balão? Infla mais estímulos. Então ele vai para a cama, vou dormir. Ele pega o celular, leva para a cama, vai dar uma olhada. Com essa quantidade de estímulos que ele recebeu naquele dia, isso aí fisiologicamente, esse é um assunto para uma outra oportunidade, o cérebro dele já vai estar buscando mais. Ele vai parar numa cena, numa imagem, num vídeo, ele termina na pornografia e termina na masturbação. O que esse homem vai dizer nesse momento? Eu sabia, me disseram, não leve o celular para a cama. E ele acha que o problema foi ter levado o celular para a cama. O problema foi ter assistido a pornografia ali. Ele não percebeu que se ele tivesse evitado todos os estímulos do dia, talvez o celular não fosse grandes problemas para ele. Evita ficar sozinho em casa. Isso é interessante. Mas uma pessoa que não entende esses estímulos do dia a dia, ela vai criar circunstâncias para ficar sozinha em casa. Sabe o que você me faz lembrar de um hino que é muito conhecido, creio que quase todas as denominações, Vencendo vem Jesus. Então, o processo do vencendo, e aí o final do hino diz assim, vencido tem Jesus. Né? Vencendo tem Jesus. Lá adiante, vencido tem Jesus. Então, vencendo vem falando de uma história, de um progresso, de uma continuidade numa batalha. Mas chega uma hora que você identifica, foi vencida tal batalha. Então, se você está dizendo, durante o dia você não viveu experiências de enfrentamento, vencendo nas pequenas, ou vamos dizer, nas tamanhas tentações. Então, portanto, você não pode ao longo do dia dizer vencido tenho eu, à medida que eu estou batalhando. E não é uma batalha sozinha, solitária. Não é uma batalha que você batalha solitariamente. Você crê em Deus, você espera em Deus, você confia em Deus. Você tem uma experiência de batalhar em Deus e não só com as nossas próprias forças. De fato, a gente não chega lá. Nós somos pessoas que acreditamos no poder da graça de Deus. É pela graça de Deus, é pelo poder de Deus. Mas é preciso que haja uma rendição, uma submissão. Senão, nós permaneceremos sempre assim, contando essa mesma história. Eu tento, eu não consigo, eu tento, eu não consigo. Alguém está falhando e, pasmem, impossível que seja o Deus do impossível quem esteja em falta
comigo ou com você, com qualquer um de nós, não é? Com toda certeza. É aqui que está a batalha, é aqui. Não é na hora que você senta na frente de um computador. A batalha já começou faz tempo. Um dia eu fui fazer um seminário numa igreja Assembleia de Deus. E um rapaz me procurou e me deu um abraço lá no final e eu achei aquilo estranho. Falei, o que aconteceu? Você está tão feliz? Ele falou, olha, eu assisti seu seminário em tal lugar e eu fui colocar em prática essa questão do controle dos sentidos. Controlar principalmente os meus olhos no dia a dia. Ele falou, olha, de verdade, até certo ponto isso é muito, muito poderoso. A vontade de assistir pornografia tem diminuído. Jesus, ele falou assim, olha, se sua mão te faz pecar, se seu olho te faz pecar, vai orar pelo seu olho, faz um jejum pelo seu olho, faz uma vigília pelo seu olho. Jesus não disse isso. Foi bem radical. Ele falou, se faz pecar, corta. Eu não creio que ele foi literal, né? Mas o que ele está dizendo é, corta o mal pela raiz. Muita gente me escreve e eu falo, onde que está a sua fonte de pornografia? Ah, meu celular. Se livra do celular. Não, peraí, mas eu não posso. É radical. É um problema radical que requer soluções radicais. Então, nós temos que aprender a controlar os nossos sentidos no dia a dia, principalmente os olhos, em relação aos homens. E muita gente vai dizer assim, quando a pessoa se envolver nessa batalha, você é um pervertido, que não aguenta olhar para uma mulher vestida de uma forma sensual e sem pensar bobagens. O problema está em você, não está na roupa. Eu já ouvi isso muito. Também. Só que, na verdade, não é isso. Não é que a pessoa evita, controla os seus olhos porque é pervertida. Ela controla os seus olhos para não se tornar. A gente vai para a Bíblia de novo. Jó não era pervertido. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E lá no capítulo 31, no primeiro verso, Jó diz assim, ó, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria numa donzela? Então veja que o próprio Jó desviava os seus olhos das mulheres, desviava os seus olhos dos estímulos. Então, os pesquisadores chamam de gatilhos, né? A comunhão com Deus, eu reforço, é a base de tudo. Sem isso, Jesus falou, sem mim, nada vai funcionar. Mas a comunhão com Deus pode ser anulada pelas nossas práticas. Aí entra o esforço humano, que é essa parceria. O esforço humano não é suficiente. É sempre o poder de Deus que dá a vitória. Mas o poder de Deus, ele não vem para eximir o ser humano do esforço, ele vem para socorrer. Significa que se eu não me esforço, eu não vou receber. Por que Deus vai dar poder para alguém que não se esforça, não é verdade? A gente pode até dizer desse esforço também como submissão de novo, rendição de novo. Eu me rendo, me submeto. Não tem como você se submeter e sair fracassado, porque você se submete à soberania de Deus e age segundo a soberania de Deus, né, o Espírito de Deus. E aí me faz lembrar quando Jesus está explicando a parábola do semeador, num dado momento ele vai dizer que a semente que é lançada, mas vem o pássaro e come a semente, vem as dificuldades, ele vai explicando e você vai vendo que de fato é possível reconhecer o coração da gente em como muitas vezes é resistente ou se submete às riquezas, como ele cita, se submete enfim, ao entretenimento, se nós pensarmos pornografia, o que seja, nos submetemos a qualquer coisa, menos nos mantemos rendidos a Deus. Então, você fala isso de uma maneira muito clara nesse material, no livro, e aí eu percebo que você foi também trabalhando outros passos a seguir. Pode dar continuidade. Sim, só reforçando essa questão, Tá. comunhão com Deus, primeira coisa, base de tudo, evitar os estímulos, evitar os gatilhos do dia a dia, aqui que está a batalha, isso que é o mais difícil, porque são essas coisas que vão se acumulando e levam a pessoa a um vídeo pornográfico, enfim, a masturbação finalmente. Então, esses dois pontos. Existe uma coisa muito importante, uma pessoa que consome pornografia, ela está hiperestimulada, né? Uma hiperestimulação de neurotransmissores, de substâncias, de mecanismos ligados ao prazer, que vai sendo desregulado com o decorrer do tempo, né? Mas uma coisa importante é reforma de saúde. Uma pessoa viciada em pornografia, ela precisa evitar que tipo de alimento, por exemplo? Alimentos hiperestimulantes. Porque vai dificultar essa vitória dela. Ela precisa, digamos assim, esfriar. Tem muito jovem que me diz assim, Leandro, eu sou solteiro, eu não posso ter sexo, eu não posso praticar masturbação.
que eu vou fazer para aliviar essa tensão, esse fogo todo? Eu estou subindo pelas paredes. E eu sempre pergunto assim, de onde está vindo isso tudo? Não, mas isso é natural do ser humano. Não. O desejo sexual é natural? É. Esse fogo todo que você está me relatando é natural? Não. Então, você tem que buscar de onde está vindo tudo isso. E a pessoa vai averiguar, não precisa nem demorar muito tempo para isso, e percebe que ele está recebendo uma hiperestimulação sexual no seu dia a dia, às vezes até como a própria pornografia, e não está percebendo, e acha que esse fogo todo é natural. Gente, isso vem da música popular, isso vem dos filmes, das séries, das novelas, isso vem do outdoor, como você citou agora há pouco. A hiperestimulação sobre a qual nós estamos falando não é nada alheio a uma realidade que está diante dos nossos olhos. Veja, nós não estamos aqui em nenhum momento dizendo que é água com açúcar. Não, é batalha, é de fato você se manter antenado, se manter ligado de que a hiperestimulação é para desde crianças até o velhinho, como eu já disse no programa de hoje. Portanto, essa hiperestimulação está diante de nós, é na roupa, é na comida, é no que está diante dos nossos olhos, dos ouvidos, afeta todos os nossos sentidos. Então, essa é uma realidade para todos nós considerarmos. Exatamente. E se a gente tiver essa consciência, a gente começa a perceber quais são os elementos que estão nos hiperestimulando no dia a dia, inclui a alimentação também. Então, um conselho que eu dou é, busque quais são os alimentos que são hiperestimulantes, por exemplo, de dopamina. Como, por exemplo, um açúcar branco, como a carne, são hiperestimulantes. E o ideal é que a pessoa tire isso da sua dieta como forma de, digamos assim, né, de arrefecer, de esfriar essa hiperestimulação. Porque senão vai ser mais um fator que vai dificultar ela conseguir a vitória. E assim, alguns me perguntam, dá para vencer esse negócio? Dá. Eu estou dando algumas ferramentas, outras pessoas passaram por aqui pelo programa dando outras ferramentas, e isso vai se unindo para a gente poder caminhar para a vitória. Agora tem um texto bíblico muito importante, 1 Coríntios 10, 13, que Deus promete que não vai permitir nenhuma tentação acima da nossa capacidade de suportar. Então, peraí, se eu estou sendo tentado, a Bíblia diz que eu posso vencer. Mas o texto continua dizendo, vindo a tentação, Deus dará o escape. Então, a vitória é concedida sempre por Deus em resposta ao nosso esforço. Leandro, mas esforço humano não é salvação pelas obras? Não, você pontuou muito bem. Esforço humano é evidência de fé. Então, eu me esforço para fazer a vontade de Deus porque eu tenho fé em que Ele pode me transformar, Ele pode me salvar. E Deus diz, filho, é esse o caminho. Então, a batalha é no dia a dia e essa batalha, Darleide, ela vai ser para o resto da vida. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ter recaídas para o resto da vida, não é isso. Eu estou dizendo que a batalha, se manter em guarda, se manter vigiando, é para o resto da vida. Tem um exemplo de um rapaz que me escreveu, ele é diretor de jovens da igreja dele. Ele me disse, Leandro, eu estou tão tomado dessas coisas que eu chego a assistir pornografia e me masturbar 5 vezes num único dia. E a gente conversou por algum tempo e muitas vezes a gente pensa assim, não tem solução para uma pessoa nesse nível de vício. E eu tenho recebido mensagens bem arrepiantes assim mesmo. Só que a gente conversou, esse rapaz passou um tempo se esforçando, praticando, fez uma mudança no seu estilo de vida em geral, começou a evitar esses estímulos do dia a dia, saiu das redes sociais, que isso também tem que ter muita sabedoria e muita luta. Depois de alguns meses, ele voltou a falar comigo e esse rapaz estava vencendo, num nível desse, e ele estava vencendo. Agora, vai ser da noite para o dia? Não. Outra experiência, um rapaz me escreveu dizendo, eu tenho um problema com pornografia, eu quero vencer, não aguento mais. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Fui explicando para ele os pontos, ele foi colocando em prática. Mas é assim, Darleide, se a pessoa fala, não tenho comunhão com Deus, nada, eu digo, não tenho nenhuma dica para te dar. Resolve esse problema primeiro, depois a gente volta a conversar e eu tenho algumas orientações. Mas resolve primeiro a questão com Deus. Esse rapaz me escreveu, a gente conversou, ele começou a colocar em prática. Um dia ele me escreveu dizendo assim, Leandro, eu estou saindo da igreja, não quero mais. Eu falei, não faz isso não. Por quê? Ele falou, não dá mais para mim. Olha, eu segui os seus conselhos por um bom tempo aí, me esforcei e tal. Eu cheguei a ficar 3 meses sem ver pornografia, mas ontem eu caí de novo. Não dá, eu não vou conseguir. Quando ele me disse isso, eu fiquei tão feliz, mas não fiquei feliz porque ele caiu. Vocês vão entender. Eu falei com ele, rapaz, tem um negócio aqui que você não está pegando.
que foi? Qual a regularidade de consumo de pornografia na sua vida? Quantas vezes você assistia por semana? Enfim, ele falou, eu assistia todo dia. E você ficou quanto tempo sem? Ele falou, eu consegui ficar 3 meses sem. Então, peraí, uma pessoa que assiste pornografia todo dia fica 90 dias sem, você acha isso normal? Você acha que o que aconteceu na sua vida é normal? Ele parou. É mesmo? Eu consegui ficar 3 meses. Eu falei, amigo, você já encontrou o caminho. O que você está precisando agora é o quê? Perseverança. Exatamente. Vai ter recaída, Darleide? Vai ter recaída. Isso eu afirmo, vai ter. Agora não brinca com Deus. Já estou 90 dias sem, eu vou dar uma caidinha aqui voluntária. Não é isso que eu estou falando. Vai ter recaídas? Vai. Para o resto da vida? Não. Mas durante esse processo vai ter recaídas. E quando isso acontecer, se levanta e começa de novo. E é bom que isso seja sabido para que baixe o nível de frustração. Exato. E providencia a desistência de uma caminhada, de um processo. Tiago 4,7 vai dizer assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeição, resisti ao diabo, resistência, e ele fugirá de vós. Então, isso só para dizer que nós cremos que é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, mas Deus nos convida a descansarmos resistindo. Não é descansar em berço esplêndido, e agora... Não, é preciso haver uma resistência enquanto você está submetido ao eterno. Sujeitai-vos primeiro a Deus. E aí você resiste em Deus. Você luta com Deus. Se nós retomarmos o que você trouxe inicialmente das 36 pessoas que foram enfrentar, destruir Ai, a cidade de Ai, um estava fraco. E aí nós vamos considerar, Deus não deu a eles a vitória, porque não havia sujeição de um. Faltou sujeição. Não, mas ele não foi para a guerra? Ele foi com as próprias forças, dizendo, não, está tudo bem, eu sei guerrear, eu sei manusear a espada, eu sei, mas não foi sujeito a Deus, não foi rendido a Deus, foi de peito aberto. Essa é a questão. Então, o que mais? Veja só, eu sou partidária completamente disso. Reforma do estilo de vida fortalece estruturalmente o nosso organismo, portanto, a nossa mente, o nosso cérebro. Se você exercícios físicos, como enfrentamento, para você ter melhor habilidade nesse enfrentamento, faz exercício físico, muda o alimento que você ingere e que você sabe ser altamente danoso para a tua capacidade cognitiva. Você não sabe que os seus pensamentos são também nutridos ou desnutridos pelo que você come? Você não sabe que o seu cérebro é fortalecido ou enfraquecido pelo que você come? Convido você a saber. Você não sabe que a falta das horas adequadas de sono vai facilitar a que você tenha depressão, a que você tenha ansiedade, a que você tenha fraqueza para enfrentar a tentação? A gente precisa tratar disso do lugar onde nós existimos, onde nós habitamos. Não é algo virtual, é algo físico. A masturbação é física, não é virtual. Ela acontece com o hiperestímulo, mas também com uma prática física. Senão a gente fica no campo das ideias, né, Leandro? Exatamente. Lembrando que essa questão da relação com Deus, ela é de suma importância, mas esses pontos que a gente colocou também, evitar os estímulos do dia a dia, evitar a alimentação estimulante, praticar os 8 remédios que nós chamamos, que isso vai fortalecer, como você disse muito bem, estruturalmente, vai, digamos assim, renovar estruturalmente o nosso cérebro. E o Paulo diz, né, a gente precisa de uma renovação da nossa mente, não é do nosso comportamento só, porque o nosso problema não é o que a gente faz, é o que a gente é. É aqui que Deus quer trabalhar, no que a gente é. Então, isso tudo é muito importante. Agora, é claro, uma coisa tem que ficar muito clara aqui. Não estamos dizendo que terapia é inútil. Isso. Muitas pessoas têm sido beneficiadas só com esses passos que eu passei. Pessoas que me escrevem contando como é que tem sido a caminhada. Mas há casos que precisam de uma terapia? Sim. Então, busque ajuda, se for necessário, um terapeuta cristão, porque eu confio em terapias.
Eu não confio em terapia que exclua Deus. E eu não confio, como eu falei anteriormente, em terceirização de esforço. A pessoa tem que se esforçar. Agora, uma coisa que o usuário de pornografia tem que ficar muito ciente. Deus não deixou de amá-lo. Nem um pouquinho, nem um pouquinho. O amor de Deus é exatamente o mesmo. Esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente pensa em Deus olhando para a gente assim, sisudo, sério? Olha, eu só aceito vocês porque meu filho morreu e eu tenho que aceitar por causa disso. Não é assim. Eu imagino, isso não está escrito, tá? Não está na Bíblia, em lugar nenhum. Eu imagino Deus olhando para o Leandro e falando, Leandro, chegue confiadamente ao trono. E eu me aproximo do trono, mas Deus não pode me receber, porque os nossos pecados nos separam. E Deus olha para mim e Ele quer me receber. Ele quer, mas Ele não pode. Então Ele olha para Cristo e Cristo diz assim, Pai, meu sangue, meu sangue. E Deus então olha para mim, sorri e diz, filho, pode vir, confia no sangue. Esse é o nosso Deus. E Ele nos recebe. E uma coisa que eu acho muito bonito, se a gente assumir um compromisso com Cristo nesse momento, de nos entregarmos a Ele, buscarmos e nos esforçarmos nessa direção de fazer a vontade dEle, Ezequiel capítulo 33 nos diz que quando o ímpio se desvia do seu mau caminho e passa a praticar a justiça, todas as suas más ações não serão mais lembradas contra ele. Significa que hoje eu posso ter um registro limpo diante de Deus, hoje eu posso ser encontrado perfeito em Cristo Jesus, com uma folha em branco. Preste atenção nisso, como se eu nunca tivesse assistido um filme pornográfico em toda a minha vida. Essa é a promessa de Deus hoje. E o usuário de pornografia tem que ter essa consciência. A vitória, sim, e não só. A purificação, a restauração. De tal forma, a irmã White comenta, que Deus pode trabalhar de forma que uma pessoa assim, anteriormente pervertida por essas práticas e outras mais, ela pode ter novamente uma mente purificada a ponto de só pensar em coisas celestiais. A gente tem que ter fé para acreditar nisso. Amém. Porque senão a gente não vai avançar. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma, devem esquivar-se de ler, ver e ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. É um reforço quanto à nossa dedicação árdua para vencermos no nome de Jesus, pela graça de Jesus. Nós chegamos ao fim do programa, mas fica a sugestão do livro Pornografia, escrito por Leandro Dalla, O Inimigo Silencioso, e endossado por vários dos nomes conhecidos, fortes, que eu confio, como o Dr. César Vasconcelos de Souza, que eu falei anteriormente, e que seja uma ferramenta para você ir de casa. Buscai a Deus, submissos a Deus. O Espírito de Deus nos dará vitória. O fruto do Espírito, é disso que a gente carece. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Cada um de nós com suas lutas, mas Deus é o que nos dá a vitória. Lembrando, olha, pode pedir a revista Mente Feliz. Vamos fortalecer a nossa fé, a nossa mente e a fé também. Vamos fortalecer a nossa mente com a palavra de Deus, usando as ferramentas divinas. Nós estamos muito humanistas, nós estamos muito entregues à palavra dos homens e nós não estamos sob o governo de Deus. E esse material é também para te levar a esse lugar de ter uma mente forte em Deus, para resistir em Deus os ataques do maligno, porque nós somos pecadores, nós somos naturalmente sem Deus carnais. Precisamos nos tornar e nos tornamos espirituais quando o Espírito de Deus nos toma para si e nele teremos vitória. Mente Feliz, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você não vai pagar por isso, eu sempre insisto nisso, porque alguém vai passando aí pensando, está vendendo? Não, isso aqui é prova do nosso interesse, que você vá bem, tenha saúde em todos os sentidos. Liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Leandro, muito obrigada, que Deus lhe abençoe na sua jornada de ajudando a tantas pessoas por onde você passa nesse Brasil
de meu Deus. Amém, eu agradeço. Obrigado pela oportunidade, obrigado a toda a equipe de produção e que Deus abençoe cada vez mais esse programa, que tem sido realmente para a edificação do nosso povo, da nossa igreja, daqueles que são os nossos amigos de outras denominações também. E espero que hoje não tenha sido diferente, que tenha sido para ajudar alguém que está nos assistindo. Certamente. Obrigado. Um abraço para a família, para sua esposa querida. Obrigado. Meus amores, beijo e até a semana que vem. Pense que pode ser ou creia que hoje é dia de decisão. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.